Igual você falou, né? E a questão que você falou da ansiedade e questão de depoimentos, né? Eu fiz uma palestra... Porque os depoimentos, eles são, né, a cereja do bolo. Porque a gente, às vezes, pode fazer N coisas, mas se a gente não tem esse feedback, esse retorno, acaba não servindo como combustível pra gente que tá ali na linha de frente. Perfeito. E a gente acaba ficando até desmotivado, né? Então, eu queria que tu falasses desses depoimentos, porque são muito importantes pra gente que tá acompanhando também. Você usou a palavra-chave, combustível. Silas, por quê? Você precisa se motivar às vezes você não tá tão bem? Claro que sim. Preciso buscar ajuda às vezes também. Então, tá dentro dos treinamentos também para mim é um combustível. O que acontece, Bel? Eu tive num treinamento, eu fiz uma palestra numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. O nome da cidade era Parobé, no interior do Rio Grande do Sul. E algumas pessoas daquela empresa se permitiram, né? Quiseram dar continuidade. E um senhor, aparentava ter entre 50 e 60 anos, ele foi no treinamento. Chegando lá, eu fui no treinamento porque para mim era um combustível, eu queria participar daquele treinamento em Canoas, no Rio Grande do Sul, que eu nunca tinha participado da imersão Vida Plena que aconteceu lá. E eu fui. Chegando lá, em um certo momento, eu fui ajudar na organização do evento, ele me encontrou assim pela porta, ele falou, nossa, que bom você tá aqui, né? Eu falei, não, eu tô por acaso, não é sempre que eu consigo estar, né? E parecia que a gente se conhecia há anos. Ele tinha me visto uma vez na palestra. E, pô, tinha sido tão legal a conversa que ele assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Ele falou assim, você não tem ideia assim, do que aconteceu. A autossabotagem estava batendo forte na minha porta, para eu não vir. 2 dias antes do treinamento, meu carro quebrou. E não ia ficar pronto a tempo, né, o conserto. E do meu amigo da empresa que também vinha, a gente estava mais próximo, morava mais próximo da minha cidade, ele também via. E o carro dele pegou o fundo, em algum local também deu problema. Aí a minha esposa, né, a esposa dele falou no caso assim, acho que é pra gente não ir, é um sinal. Ele falou, muito pelo contrário. A frase do Tony Robbins, nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Ele falou, eu já tomei uma decisão, a gente precisa estar lá. Talvez seja alguma força maior que não está querendo que eu esteja lá, mas eu vou estar lá, já decidi. Então não tem nada que me impeça de estar lá, e a gente vai. E ela assim, também faz sentido pensando assim. Sim. E aí, beleza, contou essa história, né, que tava dando tudo meio que errado, e deram um jeito, ele conseguiu um cunhado para levar ele. Beleza, passou, contou a história assim, mas que bom, né? Que bom que o senhor tá aqui, que sua esposa tá aqui, sua mãe tá aqui. Que bom que deu tudo certo. Aí a imersão continuou, voltaram pros exercícios e tal. Aí depois, de certo momento, a gente se esbarrou novamente, porque a imersão Vida Plena é um evento de grande porte. Então, é muita gente, né? Cada um buscando a sua mudança, o seu desenvolvimento. Silas, eu preciso ter algum problema para ir na imersão? Claro que não. Tem pessoas lá super bem sucedidas, relacionamento muito bom, financeiro muito bom, mas vão lá por quê? Network, relacionamento, ambiente de crescimento, ouvir coisas novas, porque ninguém consegue sair igual. Eu falo isso de compra, ninguém consegue ser a mesma pessoa depois que passa por um treinamento como esse. É impossível. Não tem como. Se você tá lá, você se entrega, você faz, é impossível. Já recebi inúmeros depoimentos, pessoas que falam assim, Silas, tem um que a mais. Eu achava que eu não ia conseguir mudar, que eu tinha vergonha de ir, que eu não conseguia me entregar, e depois vai lá, pega o meu Instagram e manda áudio, sem nem pedir. Por quê? Gratidão. Sim. Quando você começa a transbordar, é natural as pessoas... Quando você faz uma coisa boa, alguém não te marca lá no Instagram, no Facebook, nossa, que legal, tô com ela, aprendi isso. Isso que acontece. E é tão bom, e isso é um combustível pra gente, você falou da palavra, né? E voltando à história desse senhor, ele falou assim, depois ele me encontrou em um certo momento, ele falou assim, cara, eu acho que agora é a hora. A esposa dele do lado dele. Ele me encontrou assim, parou assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele olhou no meu olho, vou até olhar pra câmera pra falar. Ele olhou assim, Silas, eu quero te agradecer só por uma coisa. Você chegou na minha vida na hora certa. O que ele estava passando? Bel, eu não sei. Às vezes eu também emociono. Eu não sei. Silas, você precisou saber? Perguntou para ele? Não. O que é importante? Eu saber que eu fui um canal de comunicação, como você falou no começo, né? Você foi um canal. Isso hoje, para mim, é o que me motiva a fazer, a entregar o meu melhor. Silas, as palestras são iguais? Eu falo, não. Você já está cansado de fazer que a palestra é parecida? Eu falei, não. Por quê? Porque a palestra, a gente direciona, né? Conforme o público, conforme a equipe, se é numa empresa, se é num grupo, se é familiar, se é numa igreja. A gente direciona. Mas por que eu digo, mesmo que são grupos diferentes, por que eu falo que não é a mesma palestra? Porque eu não sei a história de ninguém que está sentado na minha frente. Porque que acontece? A gente sabe, o mundo hoje não tá assim fácil, entre aspas, de viver, né? Se você tá reclamando que tá ruim, não, eu não coloco a culpa em ninguém, autorresponsabilidade eu tenho. Mas eu sei que tem pessoas que vão estar passando por problemas em relacionamento, de financeiro, com a saúde. Eu falo às vezes, né? Silas, é simples, às vezes dói um pouquinho, parece eu brinco, ela dói um pouquinho, mas assim, se permita estar. Porque você vai para um outro nível de consciência, é um primeiro passo, plantar da semente. Então, assim, por isso que ela não é a mesma. Porque eu não sei a história de ninguém que está sentado ali. Então, eu sempre dou o meu melhor.
Se às vezes você esquece, talvez sim, algumas coisas deixe de falar, mas assim, não importa. O que importa é eu entregando o meu melhor para as pessoas que estão ali. Da mesma forma que eu tô aqui. Assim como um dia o chapéu te serviu, o que tu palestras também vai servir como chapéu para para aquelas outras pessoas. E talvez seja assim, ó,